Me chamo Noemi, e esta história é sobre a fase mais difícil que já vivi. Tudo se iniciou quando minha mãe começou a adoecer. Foi algo que me marcou para sempre, porque a gente cresce achando que a mãe é invencível. Ela tinha 60 anos, mas aparentava menos. Era daquelas senhoras que não paravam quietas. Desde cedo varria a calçada, regava suas plantas e depois saía com seu balde de plástico no braço para vender empanadas. Era muito conhecida no bairro. Todo mundo comprava com ela porque, além de serem boas, ela sempre tinha um sorriso para todos. Minha mãe foi uma mulher que nunca parou de trabalhar. Ela comemorava nossos aniversários como podia, às vezes com um bolo de padaria e outras vezes com um que ela mesma fazia. Mas sempre dava um jeito. Comprava velhinhas e era uma mulher forte e muito alegre. Por isso foi tão difícil quando ela começou a adoecer. No começo eu não percebi, porque ela não dizia nada. Nunca reclamava e continuava fazendo suas coisas como sempre. Acordava cedo e sempre preparava o café da manhã para o meu pai. Para todos ela estava normal, mas eu comecei a notar que ela se cansava mais rápido. Um dia me ligaram dizendo que minha mãe tinha desmaiado depois de uma reza. Um conhecido do bairro a levou ao médico. Segundo ele, ela estava com a pressão muito baixa e pediu que fizesse alguns exames. Quando fui vê-la, ela já estava em casa e me recebeu como se nada tivesse acontecido. Até estava preparando um chá. Perguntei por que não tinha me contado que estava se sentindo mal, e ela respondeu que não era nada, que devia ser o calor, que talvez não tivesse comido direito. Mas seu rosto já não tinha o mesmo brilho de antes. Estava mais pálida e, embora não quisesse me preocupar, no fundo eu sabia que ela estava escondendo algo. Quando chegaram os resultados dos exames, percebemos que a situação era mais grave do que imaginávamos. Era no coração. Os médicos explicaram que havia desgaste, que uma parte do coração dela já não funcionava como deveria e que isso era perigoso. Foi um golpe muito duro para todos nós, porque não esperávamos. Não tínhamos percebido nada e ela também não quis nos alarmar. Mas a partir desse momento, tudo avançou muito rápido. Em menos de um mês, minha mãe mudou completamente. Dava para ver no olhar, nos movimentos, até no tom de voz. Já não saía tanto e não queria ir à igreja. As empanadas ficaram de lado e, embora ela tentasse se manter de pé, houve dias em que já não conseguia. Meus irmãos e eu nos mobilizamos imediatamente. Começamos a buscar opções, a levando a 3 médicos diferentes. Queríamos ter certeza, queríamos uma segunda e até uma terceira opinião. Todos disseram o mesmo, que ela precisava de uma cirurgia. Que era arriscada sim, mas que era a única forma de lhe dar uma chance. O problema era que seu coração já não estava forte, então tinha que ser feito logo, ou seria tarde demais. Nós, os filhos, concordamos. Estávamos dispostos a fazer o que fosse para vê-la bem, para que ela se recuperasse. Conseguimos o dinheiro, o hospital, tudo o que era necessário. Minha mãe estava com medo, e não era um medo comum. Era algo que se percebia até na respiração dela. Me dizia baixinho que não queria operar, que sentia algo estranho, que se entrasse no centro cirúrgico não sairia de lá. Ela tinha esse pressentimento havia dias e não conseguia se livrar dele. Pedia que eu a ouvisse, que não estava pronta e que preferia ficar em casa. Dizia que não queria ir embora sozinha para um hospital frio onde ninguém a conhecia. Disse que se aquele era seu destino, preferia que fosse ali no quarto dela, com suas coisas e seus santos. Eu a escutava e não sabia o que dizer. Ficava em silêncio porque também tinha medo, mas o que mais me assustava era perdê-la sem fazer nada. Um dia eu não aguentei, me sentei ao lado dela, segurei sua mão e disse, chorando, que não pensasse assim. Disse que tudo ia dar certo e garanti que estaríamos lá quando ela acordasse. Que tudo era pelo bem dela.
Ela me olhou com aqueles olhos tristes, mas doces, e acariciou meu rosto como quando eu era criança. Disse que tomara que eu estivesse certa, mas que não podia ignorar o que sentia. E que se as coisas dessem errado, a única coisa que pedia era que não a deixássemos sozinha. Desde então, nunca mais dormi do mesmo jeito. Sentia que os dias escorriam pelos dedos, que o tempo passava mais rápido que o normal, e eu só pensava em uma coisa: não podia perder minha mãe. A cirurgia foi marcada para uma semana depois. Todos estávamos nervosos, mas tentávamos nos manter firmes. E antes dela entrar no centro cirúrgico, dei um beijo em sua testa. Ela apertou forte minha mão, como se não quisesse me soltar. Me disse para me cuidar, para cuidar dos meus irmãos e do meu pai. Não queria mostrar medo e prometi que tudo daria certo. E assim a vi desaparecer entre as cortinas verdes do corredor. Mas nem tudo deu certo. No meio da cirurgia, o médico saiu e pediu para falar conosco. Disse que seu coração não resistiu. Foi como se uma parte de mim se apagasse naquele momento. Não soube o que fazer. Senti um vazio que nunca tinha sentido. Não entendia como tudo tinha acontecido tão rápido. Apenas um mês minha mãe estava vendendo empanadas na esquina. Agora diziam que ela já não estava mais. Até hoje sinto que foi culpa minha. Eu a incentivei, eu disse que tudo ia ficar bem. Dói pensar que ela foi embora com medo. Dói pensar que não pôde se despedir da sua casa. Às vezes me arrependo de ter insistido tanto, porque assim talvez ela tivesse vivido mais alguns dias, ou ao menos tivesse partido em paz. Fizemos sua missa. Rezamos o terço todos os dias e a enterramos ao lado dos pais dela, como ela havia pedido. A deixamos com uma imagem da Virgem e uma carta que meu irmão escreveu para ela. Mas mesmo assim, eu não conseguia ficar em paz. Os dias que se seguiram foram muito difíceis, com um sentimento de peso no peito. Sentia que minha mãe tinha algo pendente, como se ela não tivesse terminado de partir. Acordava de madrugada com uma ansiedade que eu não entendia. Meu marido tentava me acalmar, dizendo que tudo ia ficar bem. Mas eu não conseguia dormir. Havia noites em que me sentava na beirada da cama só para rezar. Falava com ela baixinho, dizendo que sentíamos sua falta, mas que ela podia ir em paz. Mas não sei se ela me ouvia porque a dor não ia embora. Depois que minha mãe faleceu, eu me preocupava muito com meu pai. Ele não falava muito, mas eu sabia que por dentro estava destruído. Viveram juntos a vida toda e se acompanhavam até para ir à feira. Por isso comecei a dormir na casa dele de vez em quando, evitando deixá-lo sozinho. Às vezes dormia no quarto que sempre usamos para visitas. Acordava de madrugada com uma ansiedade que eu não entendia. Meu marido tentava me acalmar, dizendo que tudo ia ficar bem. Mas eu não conseguia dormir. Os dias que se seguiram foram muito difíceis, com um sentimento de peso no peito. Sentia que minha mãe tinha algo pendente, como se ela não tivesse terminado de partir. Acordava de madrugada com uma ansiedade que eu não entendia. Meu marido tentava me acalmar, dizendo que tudo ia ficar bem. Mas eu não conseguia dormir. Havia noites em que me sentava na beirada da cama só para rezar. Falava com ela baixinho, dizendo que sentíamos sua falta, mas que ela podia ir em paz. Mas não sei se ela me ouvia, porque a dor não ia embora. Depois que minha mãe faleceu, eu me preocupava muito com meu pai. Ele não falava muito, mas eu sabia que por dentro estava destruído. Viveram juntos a vida toda e se acompanhavam até para ir à feira. Por isso comecei a dormir na casa dele de vez em quando, evitando deixá-lo sozinho. Às vezes dormia no quarto que sempre usamos para visitas. A primeira vez que senti algo estranho foi em uma dessas noites. Eu já tinha ido para a cama, apaguei a luz e fechei os olhos. Não sei quanto tempo havia passado, mas de repente senti como se alguém se sentasse na cama.
Senti o colchão afundar bem ao lado das minhas pernas e fiquei imóvel. Abri os olhos e o quarto estava completamente escuro. Fiquei um tempo parada, sem me mover, apenas escutando. Foi estranho porque eu não senti medo exatamente, apenas um incômodo que depois foi se desfazendo. Outro dia, já de manhã, eu estava na cozinha fazendo comida para o meu pai. Estava preparando um arroz branco com abobrinhas, como minha mãe gostava. De repente ouvi alguém dizer meu nome. Reconheci na hora. Não era uma voz parecida, era ela. Fiquei parada no meio da cozinha sem saber o que fazer. Me aproximei do fogão, desliguei tudo e fui ao banheiro molhar o rosto. Não contei a ninguém, nem mesmo ao meu marido. Em outra ocasião, tive que ir sozinha à casa dela porque queríamos ir limpando aos poucos as suas coisas. A cômoda estava cheia de poeira, então comecei a limpá-la com calma. Organizei seus pentes, seus perfumes e os cremes que exalavam o cheiro dela. Nesse momento senti que alguém tocou meu ombro. Foi suave, como uma carícia leve. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Desde então parei de resistir e comecei a pensar que talvez minha mãe não tivesse ido embora completamente e que de alguma forma estava tentando me dizer algo. Uma tarde estávamos na sala. Tínhamos acabado de almoçar e meu pai ficou sentado ali. Eu estava recolhendo a mesa quando o ouvi dizer algo que me deixou gelada. Ele comentou que à noite sentia que algo se deitava com ele na cama. Disse que no começo pensou que era minha mãe, que talvez ela vinha acompanhá-lo, acalmar sua dor, mas que depois percebeu algo estranho. Ele disse que era como um volume pesado que se ajeitava ao lado dele. E que o pior de tudo era que aquilo começava a rir. Uma risada baixa, quase inaudível, mas que entrava no corpo dele e não o deixava se mover. Ele me disse isso sem olhar nos meus olhos, como se tivesse vergonha de contar. Mas dava para ver no rosto dele o desconforto. Disse que no início quis acreditar que era a dor ou a tristeza e que talvez fosse coisa da cabeça dele. Mas que não, que já sentiu isso muitas vezes e que há noites em que nem sequer quer se deitar, com medo de que aquilo volte. Perguntei se ele achava que era minha mãe, se podia ser uma forma estranha dela se manifestar. Mas ele disse que não, porque conhece bem a esposa e sabe como é a sensação de tê-la por perto. Segundo ele, aquilo que está na casa não é ela, e sim algo escuro que causa medo. Fiquei em silêncio, com dificuldade para processar. Digo isso porque até aquele momento eu achava que era minha mãe tentando se comunicar comigo. Eu sentia sua voz, suas carícias, sua presença, mas o que ele me dizia não era isso. Fiquei muito incomodada, porque se o que ele dizia era verdade, então o que era aquilo que eu estava sentindo? Contei a ele o que tinha acontecido comigo, e no fim ele apenas me disse para ter cuidado, que ele também sentia falta da esposa, mas que há coisas que não vêm para consolar. Para ele, às vezes, a dor se abre tanto que outras entidades entram. Coisas que a gente não entende e que não deveriam estar ali. Depois dessa conversa com meu pai, não consegui mais seguir como se nada tivesse acontecido. Sentia que havia algo naquela casa que não estava certo, então tomei a decisão de falar com o padre. Ele conhecia muito bem minha mãe, tinha muito carinho por ela e sempre falava com respeito. Ele me explicou que quando uma pessoa tem a alma limpa e leve como a da minha mãe, o mais provável é que esteja descansando em paz. Segundo suas palavras, qualquer tentativa de contato direto, como a que eu achava estar vivendo, era muito improvável. Ele me disse que há presenças que se aproximam de casas onde há muito choro e se disfarçam daquilo que mais sentimos falta. E nesse caso, o melhor remédio é a fé e a limpeza. Naquele mesmo fim de semana, ele foi abençoar a casa. Entrou quarto por quarto com sua estola, água benta e orações. Meu pai estava conosco, não falou muito, mas eu o vi fechar os olhos quando o padre passou por seu quarto. Eu também rezei. Pedi a Deus que se algo tivesse entrado naquela casa, fosse embora.
Os dias depois disso foram diferentes e o ar da casa mudou. Meu pai foi o primeiro a notar. Disse que já não sentia nada estranho à noite e que voltava a dormir bem. A casa já não parecia tão pesada e dava para entrar sem aquele nó no estômago. Sentia-se tranquila, por assim dizer. Eu, por minha parte, também parei de sentir aquelas coisas. Já não ouvia sua voz e não sentia carícias nem presenças. No começo fiquei triste, pois gostava de pensar que minha mãe estava por perto. Mas agora entendo que provavelmente não era ela, e embora tenha doído aceitar, também me trouxe paz. Porque se já não a sinto é porque ela está descansando. E porque agora a casa já não carrega aquela escuridão. Só resta a lembrança dela, e isso é tudo o que eu quero conservar. Pedi a Deus que se algo tivesse entrado naquela casa, fosse embora. Os dias depois disso foram diferentes, e o ar da casa mudou. Meu pai foi o primeiro a notar. Disse que já não sentia nada estranho à noite e que voltava a dormir bem. A casa já não parecia tão pesada e dava para entrar sem aquele nó no estômago. Sentia-se tranquila, por assim dizer. Eu, por minha parte, também parei de sentir aquelas coisas. Já não ouvia sua voz e não sentia carícias nem presenças. No começo fiquei triste, pois gostava de pensar que minha mãe estava por perto. Mas agora entendo que provavelmente não era ela, e embora tenha doído aceitar, também me trouxe paz. Porque se já não a sinto, é porque ela está descansando. E porque agora a casa já não carrega aquela escuridão. Só resta a lembrança dela e isso é tudo o que eu quero conservar. Minha história começa com um aviso. Escutem suas avós, se tiverem a sorte de ainda tê-las vivas. Não existe no mundo ser mais preocupado com vocês. Às vezes, as mães se preocupam demais em nos dar lições, em nos preparar para a vida, mas as avós, essas só rezam ou oram por uma única coisa: que a gente esteja bem. Que a gente não tenha que passar por acontecimentos que nos marquem para sempre, mesmo que esses acontecimentos possam nos ensinar algo que vai servir para o resto da vida. Se eu digo tudo isso, é porque o que vou contar a seguir é uma mistura de coisas que vivi com histórias que me contaram, mas juntas dão forma à noite mais espantosa e horrível da minha vida. A casa do meu avô fica na zona rural onde minha mãe e toda a sua família nasceu. Minha mãe veio para a capital para trabalhar, mas todos os outros ficaram por lá. Eu não os conheci até que minha mãe se divorciou do meu pai, quando eu tinha 10 anos. Ele, por alguma razão, não queria que eu tivesse contato com esse lado da família ou me aproximasse dessa parte da minha história. Me receberam com uma festa de aniversário e desde então, mesmo que morassem longe, sempre foram a família que esteve presente. Infelizmente, a família da minha mãe tem o azar terrível de quase todos morrerem muito jovens. Aquela família grande no interior foi se tornando pequena. Sei que ainda havia alguns parentes espalhados por aí, mas com o passar dos anos, a única pessoa que eu visitava era minha avó Juliana. Principalmente quando ela começou a adoecer. Eu e minha mãe nos revezávamos. Todo fim de semana, um dos dois ia lá ficar com vovó Ju. E isso aconteceu numa sexta-feira. Não uma sexta qualquer. Eu sei que vai soar clichê, mas tudo começou numa sexta-feira 13 de dezembro de 2013. Foi quando desci do ônibus e cheguei onde minha família vive. É um lugar tão pequeno que ninguém mais desceu ali. Depois segui o caminho até a casa da minha avó. Vi as lojinhas onde eu corria animado atrás de doces quando era criança, mas agora cada vez sobravam menos delas. Uma, de algum jeito, ainda resistia ali, mesmo com tão pouca gente naquela área. A casa da minha avó já ficava quase na saída,
subindo uma rua de onde se via todas as luzes, cada poste e cada janela acesa. Uma vista que eu ainda lembro até hoje e que me encanta. Encontrei minha avó do lado de fora, preocupada, olhando em direção às árvores a uns 100 metros da casa, onde começava a serra. Primeiro pensei que ela estava regando as plantas, mas logo percebi que era algo diferente. Ela parecia angustiada. Perguntei o que estava acontecendo e assim que me viu, ela me abraçou. Disse que meu tio Lalinho tinha ido visitá-la e a deixado muito preocupada. Ele esteve ali conversando com ela um pouco, deu uma olhada para ver como ela estava, mas depois perdeu a razão. Começou a falar sozinho, a dizer coisas sem sentido, como se estivesse respondendo a alguém que não estava ali. E então, como costumava fazer, saiu correndo em direção ao mato. É que meu tio Lalinho costumava ter essas crises. Ele entrava na mata e sumia por semanas, às vezes aparecendo em outra região. Dizem que uma vez um tio nosso o encontrou 3 horas de distância e teve que trazê-lo de volta para casa. Minha mãe diz que ele usou muita droga quando era adolescente, mas minha avó pensa outra coisa. Ela acreditava que a mãe dele tinha feito uma dívida com algo mais e que cobraram com a sanidade dele. Minha avó acreditava muito em bruxas, mas não como a maioria das pessoas imagina. Ela falava de bruxas de verdade. Lá na região, antigamente era muito comum mulheres que faziam trabalhos espirituais, ajudavam na saúde, no amor, na sorte. Para todo mal havia uma solução, para todo problema, uma resposta. Mas também havia dívidas. E às vezes não cobravam na hora, mas nunca deixavam de cobrar. Vovó nunca se metia com elas, e desde que eu passei a visitar o lugar, nunca vi nada. Por mais que dissessem que elas tinham se refugiado na serra e que uma vez tinham feito algo com o prefeito e que estavam sendo procuradas, eu nunca vi nada. Mas minha avó sempre achou que a loucura do meu tio Lalinho era coisa dessas mulheres. Quando chegamos na casa, ela ia me preparar algo para jantar, já que eu cheguei cansado, mas vi minha avó preocupada. O olhar dela estava distante, sempre voltando para a janela que dava para o mato. Me apressei para comer e disse que ia sair para procurar o tio. Talvez ele ainda estivesse por perto, meio desnorteado entre as árvores. Ela me disse que não e apontou para as nuvens ao longe, falando que logo ia começar uma tempestade. Eu respondi que por isso mesmo era importante encontrá-lo logo. Vai que ele ficava lá em cima e acontecia alguma coisa. Eu me preocupava com ele, claro, mas principalmente com a vovó. Ela já não tinha mais saúde para aguentar tanta preocupação. Cada aflição deixava ela pior, então se eu podia procurá-lo, eu faria. Além disso, já tinha explorado tanto aquele mato com meus primos que conhecia bem a região. Eu não ia me enfiar por onde não soubesse voltar. No fim, convenci minha avó. Ela disse que meu tio estava usando um suéter verde, um que ela mesma tinha tricotado, e me pediu, por favor, que não ficasse no mato depois da meia-noite. Disse que podia ficar tranquila, pois ainda eram só 8 horas. Naquele momento eu não achava que levaria mais de 1 hora para encontrar o tio. Bom, antes de eu sair, ela me disse mais uma coisa. Um aviso que por algum motivo me pareceu muito mais sério. Foi logo antes de me dar a bênção. Meu filho, mesmo que a tempestade te pegue, não vá se abrigar na casa dos irmãos Berlanga. Está abandonada, mas não está vazia. Eu conhecia a história. Os irmãos Berlanga eram 2 senhores já idosos que sempre viveram sozinhos, numa casinha no alto do morro, e lá em cima usavam para plantar de tudo. Era disso que viviam, e a casa deles ficava bem no centro daquele campo. Lembro de tê-la visto uma vez quando era criança, mas nem sei como cheguei lá. Não esperava ter que vê-la naquela noite. Entrei pela trilha que conhecia, aquela que me fazia sentir seguro, e embora o vento começasse a soprar forte, eu ia gritando pelo meu tio. Dizem que às vezes o vento carrega a voz e levam os gritos ainda mais longe, então confiei que o vento levasse a minha voz
e encontrasse meu tio. Assim que entrei no meio das árvores, parou de se ouvir o barulho da comunidade. Aquele silêncio estranho do mato eu já conhecia. De vez em quando dava para ouvir só os cachorros latindo ao longe, mas nada mais, como se só eles tivessem permissão de fazer barulho. Subi quase meia hora quando ouvi vozes conversando tranquilamente. Me aproximei de onde estavam e vi duas pessoas sentadas ao lado de uma fogueira apagada. Já estava escuro e eu não quis iluminá-los com a lanterna do meu celular, então falei com aquelas duas silhuetas. Boa noite. Vocês não viram o Lalinho passar por aqui? Perguntei desse jeito para que soubessem que eu era gente dali, porque ainda tinha uma ponta de dúvida se não eram bandidos se escondendo por lá. Na escuridão pareciam duas silhuetas pretas, das quais só dava para ver o branco dos olhos. Eles me olharam. Lalinho? Por aqui não passa nada a essas horas, disse um. Não passa nada a essas horas por aqui, repetiu o outro imediatamente. É meu tio. Ele tá mal, se perde, se confunde, e a gente tem medo de que alguma coisa aconteça com ele aqui em cima. É da parte da minha avó Juliana. Ah, sim, conhecemos a Juliana. Sim, conhecemos a Juliana. Falou o outro também por cima da resposta do primeiro, e isso me pareceu estranho. O lugar é muito pequeno, e eu sabia que todo mundo ali sabia quem era minha avó. Por isso falei o nome dela, porque já estava começando a desconfiar de mim. Mas por aqui não passou ninguém, ou não vimos passar. Não vimos passar, mas continue subindo para ver se encontra logo, porque a tempestade está vindo. Não se deve andar em noites como essa por aqui. Agradeci, tentando ser bem educado, como se com isso eles não fossem me fazer mal, caso fossem pessoas ruins. Um deles, o que tinha falado primeiro, se levantou e se aproximou um pouco de mim. Estava tão escuro ali no meio das árvores que mesmo a 1 metro de distância eu não consegui distinguir sua forma. Não consegui ver como estava vestido, nem como era o rosto. Era uma mancha preta ali perto de mim, da qual só via os olhos. Eu sei que você está preocupado e precisa encontrar sua família, mas hoje não é uma boa noite para continuar subindo. Disse isso e a silhueta voltou a se sentar com o outro, ao lado da fogueira apagada. Como se eu nem estivesse mais ali, continuaram conversando entre si e eu me despedi. Disse que os via na volta, e assim que caminhei alguns passos, deixei de ouvi-los. Estava muito preocupado, e eu tinha me comprometido com minha avó. Me dava muito medo continuar, mas me dava mais medo ainda voltar. Ter que dizer para ela que não encontrei nada, que não tive coragem de continuar subindo porque estava escuro demais. Quem, em sã consciência, se atreveria a dizer uma coisa dessas para ela? Não sei por quanto tempo mais subi, mas ao lado da trilha, à direita, vi um caminho curto que dava num campo. Ali, sem a sombra das árvores, dava para enxergar um pouco mais longe com a luz da lanterna. Vi um campo alto, cheio de mato ruim. No meio dele havia uma casinha de adobe, mal se aguentando em pé. A casa dos irmãos Berlanga. Também ali, sem árvores por cima de mim, deu para ver que a tempestade se aproximava, e pensei no que minha avó havia dito. Mas a casinha não parecia ser um lugar ao qual eu sequer quisesse me aproximar. Continuei andando mais um tempo. De vez em quando eu apagava a lanterna porque a última coisa que queria era que a bateria acabasse. Não podia ficar no escuro lá em cima, então tive que começar a economizar energia. Apagava a lanterna por longos períodos enquanto seguia gritando. Meus olhos foram se acostumando com a escuridão. De repente, e não estou mentindo, senti que até enxergava melhor quando ela estava apagada. Segui andando assim, subindo pela trilha que já não me parecia tão familiar. Comecei a perder a confiança. Acendia a lanterna, caminhava um pouco vendo o chão na minha frente, iluminando ao redor para ver se encontrava o tio encolhido em algum canto. Apagava de novo, olhava para longe, em volta e só via a escuridão.
De repente, quando apaguei, vi algo. À minha frente, no escuro mesmo, havia uma mulher parada no meio da trilha, no caminho por onde eu ia seguir. Seja vento, seja garoa, seja chuva, a mulher segurava seu xale com uma mão perto da garganta, segurando firme. Não deixava eu ver o rosto, e mesmo aquela distância, naquela escuridão, seria impossível de qualquer forma. Tentei dizer boa noite, mas não consegui. Vocês nunca sentiram o perigo de perto? Aquele que não é tão óbvio, mas algo dentro de você diz para não confiar? Aquele perigo que a gente sente entre o estômago e o peito, que simplesmente diz: sai daí. Foi isso que senti. Algo que não me deixou falar com ela, e comecei a lembrar dos medos e histórias que tinha ouvido sobre as bruxas que costumavam se esconder no mato. A única coisa da qual eu tinha certeza era que aquela figura baixinha não era meu tio Lalinho. Então, sem dizer nada, me virei e comecei a descer. Olhei para ver se ela ainda estava lá e vi a silhueta mais perto. Estava correndo. Apaguei minha lanterna e comecei a correr morro abaixo, na completa escuridão. Não absolutamente nada, mas continuei correndo, jogando os joelhos para frente, sendo empurrado pela descida, que ficava cada vez mais inclinada. A mulher atrás de mim me seguia de perto, correndo na mesma velocidade que eu. Soube que se quisesse escapar daquilo, teria que arriscar tudo e correr o mais rápido que pudesse. Pensei que podia chegar até a fogueira apagada, mas ao mesmo tempo senti que não ia aguentar e tinha que pensar rápido. De repente senti algo no queixo, na boca, no nariz. Começou a arder tudo bem no fundo da minha cabeça. Senti depois aquilo entrando pela boca e olhos. Eu tinha caído de cara no chão. Não sei o quanto rolei depois, mas a primeira coisa que fiz foi me levantar, só para ouvir que algo corria no meio do mato. Algo que eu podia jurar que estava rindo. Era isso que você queria, me assustar para eu quebrar a cara, né? Gritei para a escuridão com raiva, desejando e pedindo a Deus que tudo não passasse de um susto. A tempestade já tinha chegado com tudo. Continuei descendo como podia, mas a água começava a correr pelo caminho. Eu virava na escuridão, não via nada, mas sentia que algo me seguia, agora por entre as árvores. A trilha já quase desaparecia, parecia impossível de seguir, e então à esquerda, lá estava o campo. E no meio dele, a casinha. A advertência da minha avó continuava muito presente, mas também o meu instinto de sobrevivência me dizia que eu precisava encontrar um lugar onde pudesse esperar a tempestade passar. Um raio não tinha caído longe de mim, e a casa era o único refúgio da tempestade e do que quer que estivesse me seguindo. Me adentrei no campo e o atravessei o mais rápido que a vegetação crescida permitia. Aquele que um dia foi um campo onde se plantava de tudo e onde tudo crescia. No meio do plantio, a poucos metros da casa, virei novamente em direção às árvores, para aquela escuridão absoluta. Não sei se foi a tempestade me atingindo os olhos, me fazendo fechá-los por instantes, mas achei ver com a luz de um relâmpago algo. Achei ver mulheres vestidas de preto lá no alto, nos galhos mais finos, onde não deveriam conseguir se sustentar. Pelo menos 3 eu consegui distinguir. Corri para a casinha e abri a porta. Estava claro que não havia ninguém, então entrei. Havia alguns goteiras, mas no geral estava seco. Ali eu conseguiria aguentar até a tempestade passar. Lembrei da história daquele lugar, porque, lembrem, eu disse que não era apenas sobre o que eu vivi, mas também sobre as histórias que escutei. Foi algo muito comentado por lá, e já fazia muitos anos. Tudo ficou cheio de policiais, não daqueles rurais a que estávamos acostumados, mas os da cidade que andam trajados. Procuravam alguém. De casa em casa, 3 homens buscavam uma mulher que não era dali, que ninguém reconhecia quando mostravam a foto. Entre eles havia 3 que pareciam simpáticos, mas que por momentos eram mais agressivos que os outros.
A princípio, o povo pensou que aqueles eram os chefes, depois saberiam a verdade. Aqueles três, tão desesperados por encontrá-la, não eram policiais, mas sim padres. A moça que procuravam tinha fugido, ou alguém a ajudou a fugir. Diziam que era uma mulher possuída pelo diabo, que esteve trancada num convento por meses, enquanto esperavam por médicos, padres, bispos e cardeais. Esperavam alguém do Vaticano para fazer o exorcismo. Mas quando finalmente autorizaram o ritual, alguém a soltou. Alguém abriu a porta do seu quarto e todas as que ela precisou abrir para sair do convento. Como souberam que ela estava lá, eu não sei. Disso nunca se soube muito. Só que ficaram dias procurando por ela e depois sumiram. Mas ninguém na região contou que havia mais uma casa a ser procurada. Uma que já não estava propriamente na área, mas lá em cima, no meio de um campo de plantio. A casa dos gêmeos Berlanga. Não se sabe se alguém pediu a eles que a escondessem ou se ela apareceu lá pedindo ajuda. Mas ninguém se lembrou deles. As pessoas que subiam para buscar lenha ou caçar diziam que se ouviam gritos vindos de lá de dentro. Gritos de homem, de mulher e de alguém falando palavrões de forma agressiva. Disseram também que os irmãos tinham descido certa tarde até o povoado para comprar leite, ovos e produtos de limpeza. Isso pareceu estranho ao dono da mercearia, porque eles tinham lá em cima suas galinhas e 2 cabras. Era estranho que descessem, ainda mais para comprar isso. Às vezes desciam para vender um animalzinho ou para trocar por algo. Passaram-se algumas semanas e pararam de se ouvir vozes. Os gritos cessaram, mas também não se viu mais os irmãos trabalhando suas terras. Havia frutos prontos para a colheita que foram deixados apodrecer e as galinhas sumiram. Uma das cabras desceu com fome e sede e acabou na casa de alguém. Quando o povo subiu, dizem que se depararam com uma imagem horrível. Dizem que a mulher ainda estava lá em cima, mas os irmãos, não. Assim que chamaram a polícia, vieram de novo aqueles outros, os que não eram policiais. Subiram à noite e, quando amanheceu, já tinham ido embora com tudo que havia na casa. E eu sempre pensei que isso era folclore, uma explicação interessante para a morte dos senhores que morreram de velhos, e nada mais. Algo para tornar a história mais lírica e bonita de contar. Mas naquele momento, ali dentro, eu não conseguia parar de imaginar que tudo era verdade. Que ali onde eu estava tinham escondido uma mulher possuída. Mas não podia ser. Já bastava estar sendo seguido por umas velhas loucas no monte, para ainda ter o azar de terminar ali. Ouvi risadas à distância, lá fora de onde eu tinha vindo. De alguma forma, naquele momento, entendi por que riam. Entendi onde tinha me metido. Por um segundo tive o pensamento se realmente eu não estava sozinho, se as histórias fossem verdadeiras e se minha avó tinha razão. Havia 2 quartos ali dentro, um grande e um pequeno. A porta estava fechada, mas eu podia ouvir. A tensão era forte, mais do que a tempestade. Tinha alguém ali. Estava abandonado, mas não estava vazio. As palavras da minha avó ecoavam na minha cabeça. Onde é que eu fui cair? Onde me meti? Abri a porta com algum esforço, pois era de madeira maciça, muito pesada, presa a algumas dobradiças enferrujadas. Quando abri não havia ninguém, só um cheiro estranho, desagradável que vinha dali. Havia uma vela no chão e, por sorte, eu estava com um isqueiro. Ainda fumava naquela época, então acendi. Meu cigarro tinha se molhado na queda, mas tinha um maço fechado. Foi como ouro na boca. Passou um tempo e então ouvi algo que parecia alguém arranhando a parede. Localizei, e parecia vir da parede às minhas costas, e depois se moveu. Entendi que alguém arranhava a parede lá fora, ao redor da casa. Ouvi claramente quando passou pela janela, arranhando o vidro e não o adobe, mas não se via nada, só dava para continuar ouvindo.
De repente senti como se apertasse por dentro e se mexesse dentro da minha barriga. Restaram alguns utensílios de cozinha enferrujados por ali. Eu teria que encontrar algo. Comecei a mexer neles, pois a barriga se mexia e eu precisava tirar aquilo de mim. Procurei sem me importar com a sujeira, com o que eu poderia encontrar, e enfim encontrei uma faca. Isso seria suficiente para abrir a barriga e tirar aquele que se mexia dentro de mim. Tirei a camisa, tateei toda a barriga e encontrei o ponto antes das costelas começarem. Ali eu sentia mais aquilo se mexendo. Esperava conseguir fazer um corte limpo, apenas o suficiente para meter os dedos dentro da carne e puxar. Coloquei a faca bem no lugar e pressionei. No instante em que senti a primeira fisgada, acordei para a vida. Que diabos eu estava fazendo? Como diabos tinha pensado em me ferir daquela forma? Por que estava pensando nisso como algo normal? Ouvi que alguém ria dentro do quarto vazio. Fui em direção à porta, mas lá fora no campo havia alguém. Não sei se era a mesma, mas vi uma mulher de preto segurando seu chale no mesmo lugar. Com a outra mão me chamava e me pedia para se aproximar. Que diabos eu tinha que fazer? A porta do quarto rangeu, como se movesse, mas olhei e vi apenas entreaberta. Voltei o olhar para fora. A mulher caminhou para dentro das árvores, sumindo da minha vista, e então, de entre os matos crescidos do campo de plantio que cercava a casa, saíram duas figuras, também de preto. Correram atrás da mulher e se estavam me esperando? E se era uma armadilha e estavam esperando eu sair? Por sorte eu não tinha me atrevido a fazer isso. Me sentei na entrada com a mão na porta. Estava muito cansado. Abri os olhos e, sem perceber, já tinha me levantado. Ouvi algo vindo do quartinho, como se alguém comesse algo. A porta permanecia entreaberta e eu me aproximei. Pude ver algo lá dentro. A luz da vela penetrava e me deixava ver aquela mulher. Usava um colar do que pareciam ser dentes. Tinha algo saindo da boca, os olhos brancos e os dois braços estendidos aos lados como uma figura demoníaca. Não olhava para mim, mas não era necessário. Eu podia senti-la. Me virei para sair correndo, porque naquele momento já não me importava nada. Mas eu estava sentado, dormindo. Foi como se naquele momento eu me desse conta de que tinha me desprendido do corpo. Abri os olhos e estava ali, sentado na porta da casinha. Ouvia os sons no quarto e a porta do quarto estava entreaberta, mas eu não me atrevia a olhar. O que quer que eu tivesse acabado de presenciar em sonho, ou sei lá, foi o suficiente. Saí da casa e comecei a caminhar por aquele campo de mato alto, quando ouvi que algo se movia entre eles. E depois uma voz. Corri porque já devia ser 4 da manhã, mas dava para ver o suficiente para encontrar o caminho descendo o morro. Ou amanhecia cedo, ou Deus de alguma forma me deu a capacidade de ver por onde eu corria. Logo encontrei a fogueira apagada, sem as pessoas ao redor. Mas eu sabia que estava na direção certa. Cheguei em casa pouco antes do amanhecer. Já não chovia, mas minha avó estava rezando, muito cansada. Não tinha conseguido dormir um instante esperando eu voltar. Disse que eu não podia me perder e me fez jurar que nunca mais subiria sozinho o morro. Eu disse que prometia e chorei por ela, pelo medo e pelo que eu acabava de ver, porque eu estava cansado e tudo doía. Doía porque não tinha conseguido voltar com meu tio. Adormeci profundamente e acordei perto das 2 da tarde. Quando minha avó foi ao mercado, fui procurar 2 conhecidos que ainda me restavam. Pedi que me acompanhassem até a casa dos Berlanga. Eu precisava vê-la de novo e ver se meu tio estava lá. Enquanto subíamos, me contaram tudo o que sabiam daquela casa. Diziam que encontraram algo horrível lá em cima, quando a polícia subiu para procurar a mulher, mas ninguém sabia ao certo o que foi. Só que quase enlouqueceu as pobres almas que presenciaram. Subimos e a casa estava vazia.
Não havia sinal de nada, apenas minha vela consumida. Eu realmente tinha estado ali naquela noite. Não sei porquê, mas me pediram para irmos poucos minutos depois de chegarmos, e obviamente eu obedeci. Não pretendia passar mais nenhum instante ali. Quando estávamos saindo, um dos meus amigos notou algo. Primeiro pensou que era uma pessoa entre os galhos e nos assustamos. Mas depois vimos direito que era um espantalho que tinha ficado pequeno diante do crescimento das ervas daninhas ao redor. Já o haviam coberto ao ponto de deixá-lo quase escondido. Vestia um suéter verde. Pensei no meu tio Lalinho, mas aquele suéter estava muito desgastado, como se estivesse ali fazia muito tempo. Nunca mais se soube nada do meu tio. Depois daquela crise, ele nunca voltou. Minha avó morreu pouco depois desse acontecido. Obviamente, eu nunca mais voltei desde então àquele lugar.